Assim como José, eu sempre fui uma sonhadora, mas sonhos que Deus tinha para mim. E como era muito nova, não sabia nem por onde começar. Aos 12 anos, recebi uma promessa em meu coração de que eu seria uma semente plantada entre as nações para pregar o Evangelho, como está de acordo na ordem que Jesus tem para nós. Eu entendi que Deus tinha um propósito para minha vida e eu queria viver plenamente essa vontade de Deus. No começo, pensei, não tenho treinamento específico como outros, não nasci em casa de pastores, missionários transculturais, apesar de sempre acompanhar meus pais que amavam pregar o Evangelho nas ruas, nos albergues. Porém, ainda estava muito longe do que eu imaginava, pois tinha no coração de pregar o Evangelho em lugares que pessoas nunca ouviram. Orava pelas nações. Meus pais falaram que eu podia ser ou ir para onde quiser, mas antes queria que eu fizesse alguma faculdade. Devemos honrar nossos pais. Assim, comecei a fazer cursinho, sabendo que ele estava guiando cada passo do meu caminho. Lembro que no primeiro dia de aula, o diretor veio nos falar que nos momentos em que estivéssemos tristes, deveríamos ter alguma esperança a que nos apegar. Logo pensei no meu coração com Jesus. Jesus, eu tenho o Senhor, né? Mas o Espírito Santo falou para que eu olhasse ao meu redor. E como estava sentada bem no meio, via centenas de estudantes que estavam ansiosos para que o diretor continuasse a falar a razão da esperança no dia da angústia. Seus olhos brilhavam, pois elas ansiavam, elas não sabiam. O Espírito Santo falou ao meu coração. Está vendo as pessoas ao seu redor? Você sabe aonde encontrar esperança. Elas não, então conta para elas. Assim, todos os dias comecei a pregar o Evangelho. No cursinho, eu entendi o poder da palavra, a clareza da salvação, do Deus santo e justo que, ao invés de me condenar, derrama sua ira no Filho amado santo. Todos os dias, imagine conversar com 5, 10 pessoas sobre o Evangelho, perguntar o que elas conheciam de Jesus e apresentar o que ele fez. Lembro a primeira menina que ouviu a mensagem por tanto tempo. Eu ouvi como ela tinha sede de ouvir. Eu conversava com ela e ela perguntou: o que faço então agora que entendo que Cristo sofreu por mim? Lembrei do versículo: aquele que crê no seu coração e confessa com sua boca será salvo. Eu falei para ela: vamos orar. E ela entregou a sua vida para Cristo. E depois disso, muitas pessoas foram juntamente entregando as suas vidas. Como o semeador vai levando a semente, eu lembro que eu ouvia no ônibus: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do Salvador. Eu estava tão cheia de Deus com cada pessoa que falava, que recebeu o Evangelho, ou até mesmo aqueles que o rejeitavam. Isso edificava minha fé. Lembro de falar com uma menina cuja fé era panteísta. Ela me disse que o hinduísmo veio muito antes de Jesus e era afiada na língua. Eu comecei a falar para ela baseado em Atos 17. Os deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Eu não fui desrespeitosa, mas esse versículo veio do Espírito Santo ao meu coração para que eu falasse a ela. Ele trouxe muito temor, tanto temor que ela passou a crer no Evangelho. Ela disse que sempre se dobrava em altares e fazia deuses para si. Nesse dia, de tanto temor a Deus, eu me envergonhei na presença dele. Eu cheguei em casa e pensei: ela tinha deuses e dobrava-se a eles. E eu tenho Deus de toda a terra verdadeira e nunca me dobrei reconhecendo. E eu falava ao Senhor: agora eu me dobro diante de ti e reconheço que tu és o Rei e o seu poder está acima de toda a terra, porque diante da sua soberania nenhum outro Deus fica de pé. A minha fé era cada vez mais edificada a cada pessoa com quem eu falava. Era maravilhoso ver como cada dia as pessoas criam no Evangelho. Foi engraçado porque depois da célula, a gente geralmente ia nas salas e tinha muita fila para o bebedouro. E eu estava esperando junto com meus amigos, mas cada pessoa que passava naquela fila começava a falar: nossa, quando vocês falaram o Evangelho para mim, eu passei a crer, e outro vinha e mais outro. E meus amigos falaram assim: nossa, tantas pessoas que começaram a conhecer o Evangelho, e a gente já até pode começar que nem João Batista. Vamos batizar as pessoas. E eles brincavam, porque muitas pessoas começaram a crer. Eu não estava
necessariamente em outras nações. Porém, eu já vivi intensamente o Evangelho. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Depois, eu passei na faculdade. Estou aqui estudando medicina na faculdade na FAMEMA e sou da liderança da Aliança Bíblica Universitária aqui. Obreiros, servos, Deus, para esse campo, Jesus, nos BEC, Jesus, em Adjan, que o Senhor venha, Deus, propagar o Teu Evangelho através dos Teus filhos ali e que eles encontrem campos brancos, Jesus. Campos brancos prontos para a colheita, pessoas com o coração aberto, quebrantado para receber a Ti, Jesus. Pessoas, Jesus, que vão se render a Ti e não somente se render, mas também propagar esse amor, Jesus, propagar a Tua verdade, o Teu Evangelho com a graça, com a direção do Teu Espírito Santo, Jesus. Pai, que esses obreiros, ao chegarem lá, encontrem pessoas de paz, pessoas com coração favorável, Pai, que